Um dos grandes destaques desse domingo é o início da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, uma rivalidade grande aqui na parte interestadual do Brasil. O Flamengo, campeão em 2022 contra o Corinthians, eliminou o Corinthians esse ano novamente para chegar em mais uma final, foi vice-campeão para o São Paulo no ano passado. O Galo, que eliminou o Vasco, também está na final da Libertadores, enfrenta outro time carioca, o Botafogo, e tenta, claro, levantar os dois canecos. Esse primeiro jogo, o Flamengo começa com uma cotação de 1,80 próximo e o Galo próximo de 4,70. Além desse jogo, a gente vai falar também sobre o campeonato alemão. Eu quero muito comentar sobre Borussia Mönchengladbach e Bremen, jogo interessante para gols. Napoli e Atalanta na Série A italiana marca aqui um confronto entre um favoritíssimo ao título, o Napoli com 100% de aproveitamento dentro de casa, contra um postulante. Afinal de contas, a Atalanta é muito bem treinada pelo Gasperini. A Roma, que acabou de vencer o Torino em casa, tem um confronto difícil contra o Verona fora, e a Inter de Milão já pega um confronto um pouco mais acessível contra o Venezia. Na Inglaterra nós temos o Tottenham, que acabou de eliminar o City da Copa da Liga Inglesa, enfrentando o Aston Villa, que é também uma equipe muito chata de se enfrentar, e o clássico entre United e Chelsea. O United que demitiu o Ten Hag finalmente começou a ver o time jogar. Instantaneamente, eu falo para vocês, não tem nada mais rápido para dar resultado num time do que a demissão de um treinador que ninguém aguentava mais, né? O Ten Hag já estava fazendo hora extra, faz muito tempo. O United socou um cacete pra cima do Leicester, eliminou o Leicester da Copa da Liga Inglesa e agora respira mais aliviado e enfrenta o Chelsea. São dois bons treinadores agora, né? O treinador do United que veio do esporte, muito bom treinador, enfim, vai colocar ali a sua cara no time ainda, vai demorar um tempinho, mas o treinador interino já conseguiu ajustar um pouco das coisas por ali. E o Chelsea, que já tá com um treinador novo há um tempo e vem dando resultado também, mas o Chelsea também foi eliminado no meio da semana para o Newcastle da Copa da Liga Inglesa, Newcastle que também é um adversário muito, muito chato. Além disso, tem outros jogos interessantes, a gente também vai falar sobre a La Liga, infelizmente por conta das enchentes na Espanha, não sabemos ao certo quantos jogos, ou se todos os jogos, ou se alguns jogos vão ser ou não suspensos, né? Infelizmente a Espanha passando por esse grande problema, mas a gente vai comentar sobre esses jogos também. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 3 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento 8h30 da manhã no jogo da Série A do Napoli com a Atalanta, o líder da Série A italiana, enfrentando a Atalanta, o Napoli que dentro de casa venceu todos os jogos que disputou. Aqui a gente vai logo para o PDF de apoio para ter essa noção, né? Quanto mais verde é o lado do time, a gente consegue perceber mais força, mais solidez e ali, além dos 100% de vitória, você tem 80% dos jogos onde o Napoli sai na frente do placar. Uma equipe que obviamente não falhou em marcar em nenhum jogo e que ficou 60% dos jogos sem sofrer gol. Então o Napoli é uma equipe hoje, talvez uma das melhores equipes para se acompanhar no cenário europeu, mas no cenário italiano, muito bem treinado pelo Antônio Conte. Eu particularmente gosto muito do Conte como treinador, né? Dentro do Napoli, eu acho que o Conte só perdeu uma partida e empatou outra, tá? Foram 12 jogos e 10 vitórias. Treinador muito bom e acredito que possa levar o Napoli aí para uma possibilidade de título esse ano novamente, tá? Atalanta fora de casa saiu na frente em 60% dos jogos, ou seja, peraí, temos aqui uma equipe com iniciativa também. Falhou pouco em marcar, tem um ataque bom, mas sofreu bem mais vezes do que o Napoli, tá? Aproveitamento, o time do Napoli precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, tem uma média de gols marcados melhor. O primeiro tempo, no entanto, é parelho, tá? Para você que vem para trabalhar aqui talvez muito enviesado a favor de uma equipe ou outra, lembre-se que o primeiro tempo é mais parelho. No segundo tempo eu tenho o Napoli mais agressivo, mais organizado defensivamente, quase 100%, né? 80% de vitórias e nenhuma derrota. Já o time da Atalanta toma um pouco mais de gol e aí fica mais, vamos dizer assim, incerto. Tanto 40% de vitória quanto 40% de derrota, então não é uma equipe tão certa assim no segundo tempo. Por si só, quando a gente olha para esse tipo de cotação, eu já penso num cenário, se você é um trader por aqui, de correção de preço, né? O que é isso, Theo? Bom, se o Napoli ou se a Atalanta entregarem coisas diferentes do que o mercado está esperando, tanto positiva quanto negativamente, essas cotações vão ter que se ajustar, né? O mercado ele busca esse ajuste e você como um trader pode aproveitar isso. Quer aprender sobre isso? Tem o meu curso aqui embaixo, tá no YouTube também, é tudo de graça, você não precisa pagar nada. Tá bom? Você vai aprender a fazer isso, não tem problema nenhum. É uma das formas de trabalho mais arcaicas e mais tranquilas de se trabalhar no trade, que é, de fato, a famosa comparação entre a expectativa e a realidade, né? O mercado ele nem sempre vai acertar na sua expectativa prévia.
tá bom? Então é a primeira coisa quando eu pego um jogo parelho que eu aconselho para vocês. Olhando para essa cotação do Napoli a 2, eu vejo alguma coisa de valor, tá? Porque é uma equipe que venceu todos os jogos dentro de casa. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o time da Atalanta ele não é bobo, ele é muito bem treinado, ele não é um time com um treinador recente, que tá numa boa fase. Não que o Napoli só esteja numa boa fase, mas a Atalanta é um time bem treinado há um tempo já, né? Atalanta campeã da Europa League, vice-campeã da Supercopa da UEFA, time muito, vamos dizer assim, maduro, né, pelo Gasperini. Então, ele pode sim dar um trabalhinho para o time do Napoli. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o over 2,5 aconteceu em 7 de 8, quase 90% dos últimos 8 jogos. E o ambas marcam em 6 de 8. Então a Atalanta vem marcando contra o Napoli também nos últimos jogos. Olha só, ó, da última vez que a Atalanta visitou o Napoli, inclusive, a Atalanta venceu por 3-0. Então tivemos aqui 4 vitórias consecutivas do Napoli, sim, mas aí depois 3 vitórias consecutivas da Atalanta. Então, no cenário geral, a gente consegue perceber uma paridade, tá? Para mim, então, é um jogo para a gente ficar de olho no cenário para gols. Eu vou pensar num over 2,5 como partida, só para a gente já classificar essa partida como um jogo cabível para gols, tá? Mas é muito mais interessante, na minha opinião, trabalhar o 2,5 com um jogo desempatado do que já buscar um 2,5 no 0-0. Eu prefiro, tá? Vou marcar aqui com uma possibilidade de gols. É possível ambas marcam? É, né? Se a gente pegar aqui, como eu falei, dos últimos 8 jogos, 6 jogos aconteceram. Como é que tá o cenário de ambas aqui, ó? 1,70. Não é espetacular, mas está próximo de bom. Então, dá para marcar como uma possibilidade por aqui. Eu apostaria a favor do Napoli seco, de olhos fechados, só porque o Napoli venceu as 5 partidas que fez dentro de casa? Olha, se for com uma cotação mais elevada, até pode valer o risco, né? Eu sempre falo com vocês sobre o risco e recompensa. Mas eu tenho a minha tendência de respeitar bastante o adversário. E a Atalanta é um time que eu gosto muito, tá? Então, toma um pouco de cuidado. O Napoli pode sim vencer, mas vai enfrentar um grande adversário. Próximo jogo, vamos direto aqui para a Premier League falar sobre Tottenham e Aston Villa. O Tottenham que eliminou o time do Manchester City da Copa da Liga Inglesa, mais uma vez complicando a vida do City, né? Não é novidade isso, a gente já sabe. E na Premier League é um Tottenham que venceu 3 das 4 partidas que disputou, enfrentando um Aston Villa que ainda não perdeu fora de casa e que também venceu 3 das 4 partidas que disputou. E apesar da gente ter aqui um favorito claro, das últimas vezes que eles se enfrentaram, o over 2,5 também aconteceu com muita frequência em 6 das últimas 7 partidas, né? A gente pode até pegar aqui para conferir. 4-0, 2-1, 2-1, 2-0, 4-0, 2-1, 2-1, 2-0, 3-2, 3-1. Na verdade, dá até para ampliar mais isso daqui, né? Que o over 2,5 aconteceu, olha, tirando esse 2-0 aqui e esse daqui, ele aconteceu em 8 de 10. Olha que loucura. Então, por si só, a gente já consegue pensar num cenário de gols. Ah, Theo, mas essa cotação é horrorosa. É, eu não pegaria essa cotação no pré-live, mesmo ele tendo acontecido em 8 de 10. Eu sei que se você acertasse 8 de 10 com essa cotação aí, você teria lucro. Mas eu prefiro esperar uma cotação um pouco mais elevada. De preferência também num jogo já desempatado, tá? Mas é um jogo sim cabível para essa situação. Se o Aston Villa é uma equipe que ainda não perdeu fora de casa, que não deixou de marcar em nenhum jogo fora e que saiu na frente em 50% dos jogos, com uma média de 2,25 gols marcados, será que a gente pode dizer aqui que o Tottenham é um favorito que pode se complicar? Eu acredito que sim, né? Porque apesar dele ser um bom mandante, o Tottenham é o 4º melhor mandante da Premier League, ele enfrenta um excelente visitante. O Aston Villa é o 4º melhor visitante da competição. Então nós temos aqui bons números e boas médias de ataque, um aproveitamento do Tottenham muito bom, só que o Aston Villa tem aproveitamento melhor nas finalizações, um primeiro tempo do Aston Villa com a mesma quantidade de gols marcados e apenas um gol a mais sofrido, e um Tottenham já melhora um pouco no segundo tempo. Então, para mim, é um jogo muito mais parelho do que propriamente um jogo onde o Tottenham vai ser soberano. Da última vez, olha, presta atenção aqui, vamos mergulhar mais fundo. Ó. Das últimas vezes que o Aston Villa visitou o Tottenham na casa do Tottenham, 2-1 para o Aston Villa em 2023, temporada 23-24, 2-0 para o Aston Villa em 2023, temporada 2022-2023, e aí a última vitória do Tottenham foi em 2021, na 21-22, por 2-1, tá? E ainda teve aqui, ó, na 2021, mais uma vitória do Aston Villa. Então, para mim, sim, é um favorito que pode se complicar. Theo, eu quero muito trabalhar a favor do Tottenham. Já saiba que o Aston Villa é um time chato e se você for correr o risco, que seja com
uma cotação maior. Para mim, é um jogo também passível aqui de correção de preço, porque o Tottenham pode não entregar, né? Já que ele é um favorito que pode se complicar, ele pode não entregar no início e essa cotação pode vir a corrigir, tá bom? Eu vou passar rapidinho na Alemanha, que eu quero falar sobre Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen, que é um jogo muito bom para gols. Eu acompanho já esse confronto há um tempo e eu quero comentar sobre a possibilidade de trabalhar no mercado de gols desse jogo. A cotação de favoritismo do Gladbach, ela não me atrai. Eu não venho nesse jogo para pensar no cenário de match odds. Eu venho nesse jogo para pensar no cenário de gols. E por que eu estou pensando nesse cenário? Porque das últimas vezes que eles se enfrentaram, o over 2,5 aconteceu em 5 de 6, o ambas marcam aconteceu em 5 de 6 e o Gladbach sofreu gol nos últimos 6 jogos consecutivos para o Bremen, o Gladbach mandante. Por isso que o Gladbach ali, a cotação do Gladbach não me pega, né? Como dizem os mais novos. Então, para mim, eu posso até traçar esse jogo como algo para correção de preço, se você vem com o intuito de trabalhar o match odds, mercado de resultados. Mas eu venho mesmo com a ideia de trabalhar gols, tá? O Gladbach é uma equipe que começou com 2 derrotas, já conseguiu 2 vitórias, tem uma média de gols sofridos de 2 gols por jogo. E o time do Bremen vem invicto fora de casa, venceu as últimas 3 e tem uma média de 3 gols marcados por partida e 2 gols de média sofridos por partida. Então é uma equipe com uma média de 5 gols fora de casa por jogo. Não falhou marcar, obviamente, nenhum jogo fora. Então, para mim, é um jogo muito provável de over 2,5. Cotação não tá tão ruim igual tava, por exemplo, o do Tottenham, tá? E é um jogo também muito provável de ambas marcas. Aí a cotação tá horrorosa, mas a gente pode esperar uma cotação melhor. Dá para dizer se o Gladbach é uma equipe que sofreu nas últimas 6 partidas consecutivas para o Bremen, que teve ambas marcas em 5 de 6, que enfrenta um adversário que não perdeu fora, que venceu as últimas 3. Dá para dizer que o Gladbach é um favorito que pode se complicar? Dá para dizer que o Gladbach é um favorito que pode se complicar, tá bom? Próximo jogo, United e Chelsea. Temos então mais uma troca de treinador no cenário inglês. Já era a hora do Ten Hag cair, já fez hora extra, como eu falei no início, há muito tempo. E o time do United foi buscar nada mais nada menos do que Ruben Amorim, o treinador do United, que era cotado para assumir o Liverpool quando o Liverpool perdeu o Klopp, né? Depois foram buscar o Arne Slot, ele permaneceu no Sport. E o Ruben Amorim é um excelente treinador. Ouso até dizer que se ele for muito bem no United, é muito provável, aí para os torcedores sportinguistas que estão me acompanhando, né? Público de Portugal, já dá para ficar preocupado, porque é muito provável que ele vá buscar o Gyökeres na próxima janela. Porque, vamos ser sinceros, hoje a cara ofensiva do United não é um atacante, é o Bruno Fernandes, que é um meio ofensivo, certo? Você tem o Garnacho, você tem o Rashford, você tem o Højlund, que cresceu ali, né, o nome dele junto com o Haaland por conta da semelhança, também um jogador que poderia entregar, mas não entregou tudo. E aí você tem a possibilidade de buscar um Gyökeres que está voando no Sporting e que, claro, o United tem dinheiro para pagar e o Ruben Amorim já sabe trabalhar com ele. Eu acho muito provável. Podem escrever aí, tá? Eu acho muito provável. A não ser... E claro, tendo agora o Ruben Amorim ali, você já tem até uma possível preferência, né? Caso, claro, vai aparecer propostas, apareçam propostas para o time do Sporting em relação ao Gyökeres. Tá bom? É muito provável. Tô aqui jogando pra cima no universo, mas acredito nisso, tá? Não acho difícil o time do United, que buscou agora o Zirkzee e não deu muito certo, o atacante, pelo menos até agora, buscar o Gyökeres se o Ruben Amorim der certo no United, e eu acredito que ele vai dar certo, tá? E nós já tivemos também a troca de treinador do Chelsea, agora com o Maresca, o Enzo Maresca, que é um excelente treinador, e o Chelsea já deu resultado. O United passou na Copa da Liga Inglesa no meio da semana, o Chelsea não passou, o United goleou o Leicester logo depois de demitir o Ten Hag, o Chelsea ficou pelo caminho contra o Newcastle, mas nível de enfrentamento diferente, não vou aqui criticar o time do Chelsea por ter sido eliminado, até porque era jogo único e o Newcastle é um time muito, muito forte, tá? No PDF de apoio, dá pra ver que o Chelsea vinha de bons jogos, fora de casa, 75% dos jogos ele saiu na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, e pega um United que ainda tem e vai ter durante bom período na estatística a marca do Ten Hag. Os problemas, né, as dificuldades ofensivas, defensivas, então a gente vai ver muitas coisas por melhorar do United, e eu acredito que o United vai ter uma melhora muito grande com essa troca de treinador. Se não fosse o fato do United ter trocado de treinador agora, muito provavelmente essa cotação parelha que a gente está vendo aqui seria favorável ao Chelsea, né? O Chelsea provavelmente teria uma cotação mais baixa.
mas como é um clássico e óbvio, como houve a troca de treinador, o mercado já cria também uma expectativa nesse jogo. Quando é o jogo parelho, se você é um trader, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma correção de preço, né? Se uma equipe estiver entregando mais ou menos do que o mercado está esperando, o mercado vai se movimentar com muita agressividade no início, tá bom? Nas últimas 6 partidas consecutivas entre essas equipes, o ambas marcam aconteceu. Então, dá para também pensar nesse cenário, só que com essa cotação, não. Vamos pensar numa cotação mais elevada. Em relação a gols, bom, se aconteceu ambas marcam nas últimas 6, quer dizer que a gente teve jogos para gols. Vamos ver se teve com mais ou não do que 2,5. Ó, 4-3, 2-1, 4-1, e aí vem aquela sequência, 1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 0-0. Então, vinha ali de 2020 para frente, foi um cenário terrível, né, para esse jogo com muitos empates. Mas os últimos 3 jogos de Premier League com um cenário de 2,5, até mesmo um 4,5 e também um 6,5. Então, é uma partida com expectativa de gol, sim, senhor. Esse 2,5 ele é cabível, sim. Como nós não temos favoritos, claro, nós não temos aqui um favorito que pode se complicar. Como vêm as duas equipes? O Chelsea, o over 2,5 em 7 das últimas 9 que disputou. O United com mais de 2,5 em 5 das últimas 7. O United sofreu nas últimas 4 consecutivas e o Chelsea sofreu nas últimas 7 consecutivas. Então, dá para melhorar bastante esse quesito de desempenho defensivo dessas duas equipes, né? Outra coisa que me chama a atenção é que, apesar de ser um clássico, o under cartões aconteceu nas últimas 5 partidas consecutivas com menos de 4,5 cartões. Mas não sei, tá? Não sei não. Se não pode ser um jogo mais pegado agora. Essa troca de treinador, jogador querendo mostrar resultado, o United vai ganhar uma vitalidade boa. Dá para ficar de olho, tá bom? Eu não sou especialista, mas dá para ficar de olho. Próximo jogo, Itália, Roma e Verona. E esse jogo ele bota frente a frente duas equipes estranhas, dá para se dizer assim. A Roma, ela não venceu nenhuma mísera partida fora de casa ainda na Série A. Enfrentou 4 equipes antes dessa derrota aqui para a Fiorentina, tinha mais uma aqui, então vai Genoa que está aparecendo aqui, o Monza, a Fiore, tinha mais partidas. Quer ver? Eu vou tirar essa curiosidade para saber quem foram os jogos fora de casa da Roma nessa competição. Ó, começou enfrentando o Cagliari, 0-0, não venceu. O Cagliari que é um adversário que pode dizer que é um possível complicador para grandes equipes, né? Depois enfrentou a Juventus fora, 0-0, era esperado. Depois foi enfrentar o Genoa, 1-1, também era esperado, né? E aí enfrentou a equipe do Monza, também é um time safado que eu, frequentemente coloco aqui como um time que pode complicar a vida dos grandes. E agora perdeu para a Fiorentina por 5-1, que é esse último jogo aqui. Então a Roma, o lado da Roma é uma Roma que vem de vitória, depois de uma goleada, mas que ainda não venceu fora. E do lado do Verona, é uma equipe que começou simplesmente goleando o Napoli, que é o líder da competição, e parecia que ia ser uma grande temporada. Aí teve um calendário horroroso, né? Pegou a Juventus e o Torino em seguida, perdeu. Tomou 3 gols de cada um, né? Perdeu contra o Torino, ainda marcou 2, mas perdeu. Conseguiu se recuperar um pouquinho contra o Venezia, que é o adversário da Inter, que a gente vai falar já já. E depois perdeu para o Monza. E isso já coloca o Verona lá embaixo na tabela. Uma equipe que não empata, né? 7 derrotas e 3 vitórias. A única equipe que ainda não empatou na competição. Que loucura. Exatamente. Ou vai ou racha a situação do Verona. E no PDF a gente consegue perceber, ó, 2 vitórias ali contra o Venezia e o Napoli, mas uma equipe que não sai na frente com frequência, que falha em marcar com muita frequência também, que sofre gol também com muita frequência, uma média de 2 gols sofridos por jogo, ou seja, não tem nada muito bom ali no Verona. Dá para listar um aproveitamento, olha que loucura, o Verona precisa de 2,7 finalizações no alvo para poder marcar um tento. A Roma precisa de 8 fora de casa. Horroroso. Então não tem nada aqui para elogiar na Roma. Ah, sai na frente do placar o dobro de vezes do que o Verona. Grandes merda, mas não consegue vencer. Aí não adianta, né? Uma equipe que tem mais gols sofridos do que marcados. Um primeiro tempo com o mesmo número de gols marcados, mas aí sofreu um pouco menos. E no segundo tempo, o Verona ainda é um pouco mais sólido, tá? Então vamos ser sinceros, não tem nada que no pré-jogo me faça acreditar na Roma. Ah, pode ser 10-0, pode ser 50-0 para Roma depois que o jogo acabar. Parabéns, vou bater palma. Mas no pré-live você não consegue encontrar uma solidez de análise que te faça acreditar que a Roma vai ter um jogo tranquilo.
Porque tudo que a gente olha para cá, a Roma é ruim. A Roma é ruim atacando, defendendo, na média de finalização, no aproveitamento, no primeiro tempo, no segundo tempo. Tá difícil de entender essa cotação de 1,80 da Roma. Só se for pelo confronto direto. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no confronto direto. Nos últimos 7 jogos consecutivos, o Verona sofreu gol da Roma. Show. Será que é isso? O ambas marcam aconteceu em 6 das últimas 7. Opa, então não é só isso, porque o Verona também marca. E o over 2,5 aconteceu em 90% dos últimos 10 jogos entre eles. Então é um jogo para gols. Então é muito melhor a gente pensar num jogo aberto para gols. Olha só, 2x1, 2x1, 1x0, 3x1, 2x2, 3x2, 3x1, 3x0, 2x1, 3x1, do que pensar num jogo para se amarrar na Roma. Olha a última vez que a Roma visitou o Verona. 2x1 pro Verona. Teve mais uma vitória do Verona aqui, ó, 3x2. Mais uma, 3x0. Então, é um favorito que pode se complicar. É um jogo para pelo menos 2 gols. O 2,5 tá aqui numa casa de 2, que não é uma cotação ruim. E claro, se aconteceu o ambas marcam nas últimas 9 de 10, é um jogo também cabível de ambas marcam. Com uma cotação de 1,91, é boa, tá? É boa. Então, eu não me abraço na Roma no pré-live sem ver o jogo. E claro, é um jogo para correção de preço. Se tem favorito podendo se complicar. Até o jogo terminou 10-0 para Roma. Parabéns. Mas na análise a gente não conseguiu coletar nada que justificasse um embasamento para ter uma vitória tranquila esse time da Roma. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vou pedir licença para falar sobre Inter e Venezia antes de falar da final da Copa do Brasil, que aí fica mais fácil, tá bom? E não vou demorar. Aqui é, teoricamente, uma análise mais simples. Ah, quer dizer então que a Inter já venceu o time do Venezia? Não, não venceu. Mas não tem muito para onde correr. Por quê? Olha isso daqui. O Venezia ele disputou 6 partidas fora e ele simplesmente não conseguiu vencer nenhum. Além disso, o Venezia ainda tem 13 gols sofridos fora de casa, é um dos piores visitantes da competição, enfrenta uma Inter de Milão que só perdeu uma partida em casa, marcou 14 gols, saiu na frente 80% dos jogos e não falhou em marcar em nenhum jogo. Então assim, tudo leva a crer que a gente pode ter sim aqui uma vitória tranquila da Inter. Você como um trader pode buscar um back favorito, aproveitando a estabilidade do preço na primeira etapa. E você também, como um punter, pode tentar buscar uma precificação para handicap asiático. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, no entanto, a Inter só venceu o Venezia por 1 gol de diferença, ok? E as derrotas do Venezia fora, para Lazio, 2 gols de diferença, para Fiore não perdeu, para o Milan, 4 gols de diferença, para Roma, 1 gol de diferença e para o Verona, 1 gol de diferença. Somente então para o Milan, o arquirrival do Inter de Milão, o time do Venezia cedeu uma linha de handicap maior, uma diferença de gols maior. Então você faça a sua precificação, tenta ver um cenário cabível, uma cotação que vale o risco, para você pensar numa vitória de 2, 3 gols de diferença aqui da Inter. Lembrando, o Venezia vem para tentar se defender, mas depois que sofreu o primeiro gol, se sofrer, vai ficar mais complexo, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, deixa eu ver se eu tenho alguma informação extra aqui. A Inter não perde para o Venezia nos últimos 5 jogos. O Venezia, claro, sofreu gol nos últimos 5, e os jogos do Venezia vêm sendo marcados por ambas marcam e o over 2,5. Então é uma equipe que vem marcando pelo menos alguns gols, ó. Os últimos jogos fora de casa, vou listar esses grandes times, tá? Contra o Milan não marcou, contra a Lazio marcou 1, contra a Fiore não marcou e só. E contra a Roma marcou 1. Então não são tantos gols assim que o Venezia consegue fazer. Eu olharia com carinho para esse 2,5 no segundo tempo com a Inter vencendo por 1-0. Tentar buscar mais 2 gols. Ou até mesmo uma possibilidade de 3,5. E se você, como eu falei, é um punter, dá para pensar nessa vitória da Inter por um handicap asiático aqui, talvez um menos 2,25. Para a Inter vencer por 3 gols de diferença, se vencer por 2 você perde metade da stake. É uma possibilidade. Tá bom? Dá pra gente passar rapidinho aqui na La Liga. De novo, como tá acontecendo infelizmente essa tragédia na Espanha por conta das enchentes, eu não sei se algum jogo vai ser adiado como foi adiado o jogo do Real Madrid com o Valência. Se não me falha a memória, se for o Valência, foi o Villarreal, acho que foi o Valência. O Atlético de Madrid é grande favorito aqui contra o Las Palmas. O Barcelona também é muito favorito contra o Espanhol. Provavelmente eu nem falaria sobre o Barcelona por conta dessa cotação esmagadíssima, tá? Tem Bilbao e Betis, que é um clássico aqui interessante, e também Sevilha e Sociedad, um jogo parelho. Vamos falar de final da Copa do Brasil, que é o jogo do Flamengo com o Galo. Como eu falei, uma rivalidade interestadual que começou lá nas decisões do Campeonato Brasileiro de 80, o Flamengo foi campeão, e também na situação toda a polêmica do José Roberto Wright, das expulsões na Libertadores, que o Flamengo acabou passando e depois se tornou campeão da Libertadores, depois campeão mundial. Ali, muita polêmica em relação à expulsão, e isso, claro, gera uma rivalidade muito grande, principalmente do lado do Galo.
né, que tem esse ódio profundo do Flamengo. O Flamengo, eu vou trazer aqui os dados do Brasileiro, o Flamengo é um bom mandante no Brasileirão, né? 69% dos jogos o Flamengo ele sai na frente do placar, falha pouco em marcar, mas ele tem sofrido muitos gols. Isso é um detalhe importante, né? O Flamengo sofre com muita frequência. O Galo, eu não posso olhar para o Galo no Campeonato Brasileiro, porque o Galo já não tem o foco no Brasileirão há muito tempo fora de casa. O Galo ele já vem vivendo essa questão de Copas há um tempo. O Galo hoje é um clube empresa, é uma SAF, então ele precisa dar resultado. Então ele abdicou do Campeonato Brasileiro porque ele viu que tinha muito mais chance nas Copas. É finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil. E óbvio, sendo campeão ou não, ou ganhando as duas, ou não ganhando nenhuma, ou ganhando uma só, vai colocar uma puta grana no bolso. Então, é um Galo que eu não posso analisar pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo eu posso até analisar porque o Flamengo ainda disputa o Brasileirão. É muito difícil pensar em título, mas ainda disputa o Brasileiro. Então a gente pode até coletar algumas informações do Flamengo, principalmente nessa questão do time sofrer um pouco mais de gol, né? Mas do lado do Galo é um time que vai vir totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente do que vem no Campeonato Brasileiro. Como é um jogo ida e volta, a gente sabe que o resultado da ida, ele ajuda muito. Por exemplo, o Flamengo se classificou na ida por conta de uma vitória simples contra o Corinthians. Então, na volta, ele teve um jogador a menos, aos 20 e poucos minutos o Bruno Henrique foi expulso, e ainda assim o Flamengo, por conta do resultado da ida, conseguiu se segurar. Incompetência do Corinthians, sim, mas também mérito defensivo do Flamengo. O Galo, como virou o jogo no jogo de ida contra o Vasco na Arena MRV, quando veio para São Januário, por conta do golaço do Hulk no empate, conseguiu se classificar. Então o jogo de ida, ele é muito importante. A gente às vezes pensa, a decisão em determinado lugar vai fazer diferença. Se a decisão fosse no Maracanã ia beneficiar o Flamengo, como a decisão é na Arena MRV em Minas, vai beneficiar o Galo? Depende do resultado de ida. Depende do resultado de ida. E o Galo sabe que tem que sair vivo pro jogo da volta, porque ele vai decidir na frente da sua torcida. Se ele sai com uma vantagem ou sem a vantagem pro Flamengo, né? É obviamente um jogo muito mais pautado para um título do Galo. Agora, se o Flamengo constrói uma boa vantagem em casa, já tendo conseguido segurar uma vantagem interessante na Arena do Corinthians, ele já passa uma mensagem de que ele conseguiria também levantar esse título na casa do adversário. Então, para mim, primeiro de tudo, é um jogo parelho. As equipes não querem perder. Inicialmente, quem que a gente espera ter mais agressividade? O Flamengo. Tem que resultado. Inicialmente, quem que a gente espera que tenha mais agressividade? O Flamengo. Mas é um jogo inicialmente de correção de preço. O Flamengo ele pode não entregar e o mercado pode corrigir. Só que essa correção do Flamengo, especificamente do Flamengo, depende muito do comportamento reativo do Galo. E aqui teve muita crítica no jogo da volta do Galo. Vamos pegar agora o que a gente está vendo em Copas. O jogo da volta do Galo na Argentina contra o River, houve muitas críticas sobre a recuperação de segunda bola do Galo. O Galo fez um jogo defensivo, o River, obviamente, já tinha uma desvantagem de 3 gols, o Galo tinha toda a tranquilidade do mundo para se defender, mas ao optar por fazer um jogo de chutão, de se livrar da bola, de acionar Hulk, Daverson, às vezes o Gustavo Scarpa, Paulinho, o Galo tinha a obrigação de recuperar aquela segunda bola com mais frequência para poder dar progressão ao ataque. E isso não aconteceu. E se o Galo jogar no Maracanã, recuado, optando por esse jogo mais longo com esses jogadores, eu não sei se vai ser o Daverson titular ou não, mas optando por esses jogadores e não recuperando a segunda bola, se o Flamengo tiver superioridade numérica e recuperar a segunda bola, a correção dessa cotação do Flamengo não vai acontecer. A probabilidade de vitória do Flamengo não vai cair. Ela só vai acontecer se o Galo lutar e recuperar a segunda bola e continuar dando progressão ao seu ataque. E aí sim ferindo o Flamengo, que tende a ser mais agressivo, né? É claro que a gente não vai ver um Flamengo extremamente avançado do jeito que foi o River, porque o River precisava marcar 3 gols. Mas a gente vai ver o Flamengo mais agressivo, num termo ali mais moderado. E aí cabe saber, e eu uso sempre isso como termômetro, gosto demais na minha análise de jogo, na leitura, saber quem tá recuperando mais a segunda bola. Se é o Flamengo de frente para o gol, recuperando a segunda bola, ele progride o ataque, é um Flamengo superior em campo. Você pode olhar uma correção do Galo, você pode ver até uma possibilidade de back Flamengo em alguns momentos. Se é o Atlético que vê o Flamengo subindo e recupera a segunda bola e consegue puxar um jogo reativo, já é um Flamengo correndo para trás, e a zaga correndo para trás sempre vai ter mais dificuldade, o zagueiro tá de frente pro lance. Ele vai ter que olhar para trás para correr, e aí o atacante ele vai em direção ao gol. Ele tem a possibilidade de, no balanço ali, de prejudicar bastante essa corrida para trás desgovernada, às vezes, do zagueiro. Muito provavelmente, né? Não tô dizendo que vai ser assim, mas é assim que às vezes acontece. Se você não tem um zagueiro muito bom, que sabe tirar o espaço do atacante,
Quando o zagueiro tá correndo para trás, o atacante sempre vai ter a vantagem. E aí você provavelmente vai ter um Flamengo tendo essa cotação corrigida, tá? Então, se você vem para trabalhar a leitura de jogo, eu te aconselho recuperação de segunda bola como o primordial, acima de posse de bola, acima de finalização, tá? E fica de olho principalmente no Galo, que já demonstrou no jogo contra o River que não foi muito bem nesse fator, só que era um jogo onde o Galo estava mais relaxado por conta dessa vantagem no primeiro jogo. O Flamengo precisa construir uma vantagem aqui se quiser ter uma tranquilidade lá, mas tem que tomar cuidado com os contra-ataques. Eu não venho inicialmente nesse jogo para trabalhar gols. Por quê? Porque o Galo sabe que um 0-0 aqui, ou uma vantagem de 1-0, é excelente. Não tem necessidade de se expor tanto. O 1-0 para o Flamengo ainda não torna esse jogo com potencial over. Porque por mais que seja um revés para o Galo, ele sabe que é totalmente possível de se recuperar fora. Ou, no caso, na sua casa, né, no jogo da volta. Então, não há necessidade de ter aqui uma exposição enorme. Qual que é o potencial que pode fazer um jogo de ida ficar aberto? Uma desvantagem de 2 gols, que é o que eu gosto sempre de falar. Pensa bem, assume aqui um cenário de mentalidade de jogador. O Galo faz 2-0 fora. 2-0 fora é um resultado que permite para o Galo, sim, sentar no resultado, mas também dá ao Galo a tranquilidade de contra-atacar, porque o Flamengo vai se expor na frente da sua torcida, sendo cobrado, perdendo de 2-0, o Flamengo ele vai desconfigurar muita coisa da parte tática para se expor, e ele vai dar espaço. Então é um jogo que eu buscaria mais um gol, o 2,5. Se o Flamengo estiver vencendo por 2-0, isso também vai incomodar o Galo. Ficar recuado sem tentar buscar um gol pode, obviamente, dar ao título num cenário de 2 jogos para o Flamengo. Então o Galo provavelmente vai sair da defesa, vai desconfigurar um pouco ali também a parte tática e vai para cima, dando espaço para o Flamengo e, óbvio, cedendo também a oportunidade do Galo de fazer um gol de honra ali para tentar levar para o segundo jogo. Então um 2-0 Flamengo também me agrada. Se não for muito tarde, pensar nesse over limite que seria o 2,5. Fora isso, eu não entraria no mercado de gols, tá bom? Então é um jogo muito pautado no ao vivo. Eu acho a cotação do Flamengo pelo jogo de ida justa. Muito provavelmente no jogo da volta, essas odds vão se inverter. O Galo vai estar provavelmente com uma odd de 1,90, 1,80, até mais baixo, dependendo da situação do resultado inicial. Então, eu acho que é uma cotação bem colocada, não entraria a favor do Flamengo no pré-live, trabalharia esse jogo 100% pro ao vivo. E para mim, até que se prove o contrário, é um jogo mais under. Tem tudo para ser, vamos ver como é que tá o under 2,5 aqui, tá 1,57. Se você trabalha corrigindo o preço de under, pode ser uma opção. Não está extremamente valorosa, pode ser uma opção. Óbvio que se sair um gol, você tem que fechar a posição, dependendo da sua metodologia. Você não vai também se abraçar nisso até o final, dependendo do seu método. Mas, até que se prove o contrário, para mim é um jogo amarrado. Só entraria em gol se for nesse cenário de 2-0 com 2 gols de vantagem. Tá bom? Muito cuidado com os contra-ataques do Galo, se você pretende trabalhar a favor do Flamengo. E, claro, fica de olho nessa recuperação de segunda bola. Tá? Outra coisa que me chama a atenção aqui são os gols de bola parada e as finalizações de fora da área. O Galo tem sofrido muito gol de fora da área e o Flamengo pode aproveitar essas finalizações, e tanto o Galo quanto o Flamengo marcam muito de cabeça e o Flamengo sofre muito mais gols de cabeça do que a equipe do Galo, tá? Vale a pena ficar de olho nisso se você vai trabalhar ao vivo por aqui. Vou deixar aqui embaixo vários outros jogos complementares no Radar Esportivo, meu parceiro, para você acompanhar durante esse domingo. Tem muito jogo interessante e deixo também aqui o espaço aberto para você me ajudar com complementos, informações sobre essa final, sobre a escalação, quem que você acha que joga, quem que não joga, quem que você acha que vai ganhar, qual mercado que você pretende trabalhar. E claro, fica o convite também, se você quiser fazer o meu curso gratuito, seja no YouTube ou seja no blog, fica à vontade. Vou deixar aqui o link da minha parceira Betfair para você aproveitar o bônus de boas-vindas. E lembre-se, apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital. A gente se vê amanhã. Um grande abraço.